Quem te julga geralmente é pior que você. Quem te julga geralmente é pior que você. Não se preocupe com quem te julga. Muitas vezes essas pessoas têm coisas horríveis a esconder. É isso aí, pessoal. Vocês estão no canal Salmos e Provérbios. Quem fala aqui é a do Vale. E hoje nós vamos para o provérbio 23. Fique longe dos beberrões. Olha só. É interessante, pessoal, como o que a Bíblia ensina é assim, diferente do que a gente vê por aí nas igrejas. Porque a gente vai ver mais uma vez a Bíblia dizendo que a gente deve ficar longe de um bocado de gente, né? Fique longe de pessoas mal-humoradas, fique longe de pessoas que estão sempre falando mal dos outros. Aqui está dizendo agora, fique longe dos beberrões. Olha só, está aqui o provérbio 23. Nós vamos hoje fazer a leitura desse provérbio, que é mais um conselho que o Senhor nos dá, né? Mais um tipo de pessoas que nós devemos nos afastar, se nós quisermos ter nossa paz, né? Falar, a gente fala bom dia e tal, mas tem alguns que nem bom dia não se deve dar, né? Olha só. Começando o provérbio 23, agradecendo a Deus por mais um dia, não é? Mais um dia de vida meu, seu, dos nossos familiares, dos nossos animais, das nossas plantinhas, né? Nossas árvores. Graças a Deus por a vida, por mais um dia de vida. Vamos lá. Vamos lá, esse provérbio aqui. Se você tiver um provérbio parecido com esse, ou semelhante, com o mesmo significado, escreve aí nos comentários, tá bom? Vamos começar. Provérbios 23, capítulo 1. Aliás, versículo 1. Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você. E encoste a faca à sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Olha só, pessoal, não deseje iguarias que lhe oferecem, pois podem ser enganosas. Pessoal, olha que palavra, né? Quando você se assentar para uma refeição com autoridade, observe com atenção quem está diante de você. Encoste a faca à sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Então, pessoal, olha só, é porque existe uma etiqueta, né? Existe uma etiqueta, existe uma hierarquia, tá bom? Tanto no céu como na terra, existe uma hierarquia. Então, se tem ali as autoridades, você tem que deixar que elas se alimentem primeiro, entendeu? Principalmente, a gente deve ter cuidado, principalmente no nosso comportamento, quando é uma festa, né? Quando se trata de comida, né? Então, devemos sempre nos esforçar e procurar ter nossa comida, nossa refeição na nossa própria casa, tá bom? Encher a nossa barriga na nossa casa, e não na casa dos outros, tá certo? Se a pessoa te convidou, você vai, mas nós devemos sempre encher a nossa barriga bastante na nossa casa mesmo, tá? Devemos procurar encher a nossa despensa, ter a nossa fartura, porque aqui tá dizendo que se você estiver com grande apetite numa festa ou com autoridade, isso não vai dar certo, tá bom? Pessoa, além de você vai acabar com a sua reputação, né? Vão chamar você de mal educado, de comilão, de esfomeada, né? Ainda que você esteja ajudando a pagar a conta, tá bom? Olha só, mais um conselho que Deus nos dá. Não deseje as iguarias que ele oferece, pois podem ser enganosas. É isso aí, pessoal, ele está dizendo aqui. Que muitas vezes, né, a gente convida a gente para oferecer iguarias, oferece comidas, né, que às vezes a comida está contaminada, né, foi entregue a alguma entidade, tá certo? Então eles não desejem as iguarias que ele oferece, pois podem ser enganosas, tá? Às vezes a pessoa vai deixar um prato de comida na tua casa, um bolo, mas ali teve uma oração contrária à tua vida, tá certo? Então não deseje, procure não aceitar, né? O melhor que a gente faz é não aceitar essas iguarias, né? É as caronas de homem casado, né? Tem muito homem casado que quando vê uma moça, vê uma mulher, fica insistindo em dar carona, né?
Mas o Senhor diz aqui, não deseja as iguarias que lhe oferecem. Estão oferecendo ali. Às vezes o homem está naquele carrão dele, comprou o carro novo, ele deixa a esposa em casa, na casa da sogra, e vai oferecer a iguaria dele, né? Que a iguaria não é só comida, é mais uma carona. Então, cuidado, gente, nós devemos ter muito cuidado com as iguarias que nos oferecem, com as caronas que nos oferecem, tá bom? Com as caronas, com as comidas que nos oferecem, até com alguns cargos que nos oferecem, tá bom, gente? Nosso Deus está aqui, ó, nos prevenindo do mal, tá bom? Nosso Criador está nos prevenindo do mal. Então, não esgote suas forças tentando ficar rico. Essa que é maravilhosa também. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. É isso aí, pessoal. Quando a pessoa pensa que tem, não tem mais. Tá certo? Então, a gente luta para ter as coisas, mas não devemos gastar todas as nossas forças para ter dinheiro, para ter riqueza, tá? Porque quando você pensar que tem, vai ter que dividir com outras pessoas, vem outro e leva, é o marido, é uma esposa, é um filho, é a justiça, né? Quando a pessoa pensa que tem, não tem, né? Então vamos lá. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso. Olha só, não aceite. É Provérbio 23, capítulo 6, ó. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseja as iguarias que ele oferece. Nossa, gente, é impressionante como a Bíblia fala no invejoso, né? Por isso que diz, né, que a inveja é a pior macumba que existe. Tá aqui ele dizendo, não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso. Uma pessoa que é invejosa e ela vem te oferecer alguma coisa, ó, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada, né? Ela te inveja e vai te dar alguma coisa, pois ele só pensa nos gastos. Ele diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Não vale a pena conversar com um tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. É isso aí, pessoal. Não vale a pena conversar com um tolo e nem dar ouro, né? Nem dar ouro, nem dar pérolas a porcos, né? Como a nossa conversa aqui. Você acha que ela é interessante para todo mundo? Claro que não, né? Um tolo não vai querer a nossa conversa, não é verdade? E nós não devemos jogar pérolas aos porcos, né? Apesar de que nós estamos aqui, eu estou aqui no YouTube, mas são pessoas selecionadas, né? Um tolo não vai querer saber de um conselho, né? Ele não vai querer saber mesmo. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que a defende, o direito deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Dedique-se à disciplina no seu coração e os seus ouvidos, às palavras que dão conhecimento. É impressionante como o Senhor, Ele quer que a gente seja disciplinado, né? Quer que a gente seja uma pessoa organizada. Não evite disciplinar a criança. Se você castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Quer dizer assim, quando é a mãe, né? Geralmente aqui tá falando da mãe, porque a mãe ficava mais tempo com os filhos, porque quando a mãe bate, a mãe não mata, não vai quebrar nenhum osso, né? Quando é a mãe que bate. Agora, quando é o pai, é que é um problema, né? Vamos lá. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será quem teme sempre o Senhor. Às vezes a pessoa fica pensando, né? Será que vale a pena mesmo ser honesto? Ainda mais no Brasil. Né? Se a gente vê tanta gente desonesta se dando bem. Poxa, nem trabalhou e ganhou uma bolsa de 4.000 reais. Nem trabalhou. Poxa, nem trabalhou e ganhou aquela casa. Poxa, nem trabalhou e ganhou dinheiro. Nem trabalhou e ganhou isso, ganhou aquilo. E a gente fica assim, às vezes
A gente fica com um pouco, não sei você, mas às vezes eu ficava com um pouco de inveja e como é que diz assim, um pouco de despeito no coração, né? Mas graças a Deus não tenho mais isso, porque ele diz que a gente não deve invejar os pecadores, o melhor é que a gente tema ao Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, a sua esperança não falhará. Eu acho interessante isso aqui, que o Senhor disse que a nossa esperança não será frustrada, né? Que nós devemos sim viver com esperança. Então vamos lá, gente, vamos viver com esperança, né? Ouça, meu filho, e seja sábio, guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com quem se encharcam de vinho, olha aí. Ele está dizendo aqui, não ande com quem se encharca de vinho, nem com os que se empanturram de carne. Olha que coisa, pessoal. Pois os bêbados e os glutões se empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapo. Aqui, olha só, essa vale a pena repetir. Ó, não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões, né, os glutões são os comelões, se empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapos. Olha só, nos versículos passados, ele falava que o homem deve se afastar da mulher prostituta, da mulher leviana. E aqui ele diz que também ele deve se afastar dos beberrões, né, daqueles que tomam muito vinho, né, dos glutões. Interessante, né? Ouça seu pai que o gerou e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Você vê aí, pessoal, no Brasil, nossos velhos, nossos idosos estão nos asilos, né? Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz, ouça o seu pai que o gerou, não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Viu, gente? Não devemos desprezar os nossos velhos, colocá-los em asilo. Devemos respeitá-los e viver com a gente, tá bom? Compre a verdade, não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo, júbilo é alegria. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Bom será que se alegre seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda, e a mulher pervertida é um poço estreito. Olha só, pessoal, como você vê que existe a diferença, né, entre a mulher que teme ao Senhor e a mulher pervertida, né? A mulher pervertida, a mulher prostituta, porque a mulher que teme ao Senhor, até a veste dela é diferente, porque a prostituta, geralmente ela anda com veste de prostituta, e a mulher que teme ao Senhor, ela não vai usar a veste de prostituta, nem usar palavras que é usada por prostitutas. Olha só, a mulher que teme ao Senhor, ela é diferente, né? Na forma de falar, de vestir, né? Na forma de tratar o corpo. Olha como é que é a mulher prostituta. Pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. Como assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis. Olha o mal que causa uma mulher que ela vai para o mundo da prostituição. Claro que muitas vezes ela foi uma mulher violentada. Muitas mulheres que vivem na prostituição, muitas vezes ela está ali porque ela foi obrigada, né? Foi violentada pelo pai, pelo irmão, pelo cunhado, por várias pessoas, né? Pelos avós. Então, muitas que estão nessa vida não estão porque elas querem, mas porque o destino jogou aquelas pessoas para ali, elas não tiveram força suficiente para sair daquele mundo, né? Mas quem não está, cuide para que não esteja mesmo, cuide para que não caia, tá? Porque é impressionante como uma prostituta, uma mulher, que quando ela se torna prostituta, ela destrói muitas famílias, infelizmente, né? Infelizmente. Que a Bíblia fala que ela multiplica entre os homens os infiéis. O homem, ele trai a esposa, a família, por causa da prostituta, né? Então,
ele está dizendo aqui que o homem deve ficar longe da prostituta e longe dos beberrões. Porque os beberrões, eles terminam na prostituição mesmo também, né? De quem são os ais? Para quem são as dores? Para quem são os olhos vermelhos? Quem é que acorda com dor na cabeça? Para quem é, né? Quem é que acorda ressecado? Vamos ver quem é. De quem são os ais? De quem é as tristezas? E as brigas de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Então, a ressaca, a dor na cabeça, o alcoolismo e a cirrose, e essas doenças todas a gente já sabe para quem é, né? Para quem está plantando, né? Para quem está plantando, ele está dizendo aqui, quem procura esse tipo de bebida, o vinho, o álcool em si, tá nisso, né? E é uma tristeza muito grande saber que as mulheres agora estão bebendo muito, né? Já estão bebendo quase como os beberrões, infelizmente. Então nós que somos temente a Deus, somos homens e mulheres temente a Deus, a gente deve criar nossos filhos dando um bom exemplo, ficar longe de vinho e de bebida, tá bom? Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo, e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas distorcidas. Olha só, a sua mente, a mente de quem bebe. Olha como é a mente de quem bebe. Sua mente imaginará coisas distorcidas. Olha, seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Gente, isso aqui é droga. Quando a pessoa usa droga, né? Os olhos veem coisas estranhas. O que a gente não vê, coisas que não tá ali, que não é real, ele tá vendo. E a sua mente imaginará as coisas distorcidas, né? Olha só. Então, por isso que uma pessoa que bebe, mesmo que seja 2 dedos do copo, ela não deve dirigir. Porque bebida, álcool é droga. Apesar de por que o Brasil aceita essa droga, o mundo aceita? Por causa dos impostos. Ele diz que gera muito emprego, né? Mas o que ele destrói é muito maior. Então, olha. Então, a pessoa que bebe, olha o efeito de quem bebe. Os olhos veem coisas estranhas e a mente, que é uma coisa preciosíssima que nós temos, imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar. Você, ele lá, não é nós, tá bom? Como quem se deita no alto das cordas do mastro e dirá, espancaram-me, nada eu senti, bateram-me, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Então, gente, é isso que acontece com os beberrões, né? Então, é muito triste saber que as mulheres, mães de família, estão bebendo cada vez mais, né? Porque antigamente as mães oravam para os filhos e para os maridos, para que eles não bebessem. Mas por que a mulher está assim? Porque a mídia está conquistando ela, está colocando na cabeça dela que é bom, que viver é beber, né? Que curtir a vida é encher o organismo de álcool. Então vamos preservar a nossa mente, vamos nos afastar um pouco dessa mídia que não tem nada com a palavra de Deus, né? Tá bom? Então, muito obrigada, pessoal. Vamos compartilhar a verdadeira palavra de Deus, né? Que é gratuita. E o que realmente Deus nos ensina na palavra, tá bom? Então, muito obrigada por tudo, gente. Curta, compartilhe. Provai e vede que o Senhor é bom.